Olá, alunos. Estamos aí novamente, né, para falar das lesões ósseas, né? E aí a gente vai enfatizar agora alguns exames complementares, né, algumas manobras que nós temos para que possam auxiliar ainda mais, né, as nossas hipóteses de diagnóstico. E a primeira manobra que eu queria explicar para vocês é a punção. Toda lesão óssea, osteolítica, que tem áreas radiolúcidas, como vocês podem ver aí nessa imagem, acima a gente vê uma paciente que tem um aumento de volume extraoral, né, do lado esquerdo da face. Intraoral, esse aumento de volume sendo até traumatizado, né? Então a lesão estava dentro do osso, essa lesão já saiu do osso, exteriorizou, e aqui sendo traumatizada pelos dentes superiores, né? E aqui na radiografia panorâmica a gente observa essa imagem osteolítica, né? Uma área radiolúcida bastante extensa, e aqui a gente já vê o rompimento, né, dessa lesão. Então, para a gente começar a elaborar nossa hipótese de diagnóstico, um exame que a gente deve sempre fazer para todas as lesões ósseas que têm áreas radiolúcidas é a punção. A punção, ela tem a finalidade da gente verificar o conteúdo desta lesão. Se essa lesão ela é sólida, se essa lesão ela é mais cística. As lesões mais císticas, elas tendem a ter algum conteúdo. Como é o caso dessa lesão, nós fizemos aqui a punção, e aqui vocês observam, né, um conteúdo presente nessa lesão. Aqui. Então, aqui com maior detalhe, né? Então, aqui a lesão osteolítica, e aqui o conteúdo que foi aspirado de dentro dessa lesão. Uma parte muito importante, esse conteúdo, em geral, a gente não faz nenhuma análise dele. O grande objetivo da punção é verificar se tem algum conteúdo. Se você aspirar e não vier nenhum conteúdo, muito provavelmente a gente está se deparando com uma lesão sólida. E se tiver algum conteúdo, há uma tendência que essa lesão tenha áreas císticas. Olha esse caso bastante interessante. Tem um paciente que procurou a clínica já bastante antigo, né? Ele veio aqui em 2002, né? E apresentava esse aumento de volume em face, bastante extenso, né? E ele comentou na anamnese que ele já tinha esse aumento de volume, né, extraoral aí há bastante tempo. Mas, mais ou menos, quanto tempo o senhor tinha? Olha, não sei te precisar, mas tem 5, 6 anos. Essa cronologia demorada, ou seja, a lesão tendo um tempo de evolução prolongado, em geral, está relacionada a lesões menos agressivas, né? E aí, conversando com ele e tal, o senhor tem a carteira de identidade do senhor? Ele falou, tem sim. O RG dele, 1983. E olha que curioso, do lado da face normal, e aqui já com o abaulamento, né, na região direita da face, né? Então, se nós considerarmos aqui essa radiografia de 2002 e aqui 1983, então tinha 19 anos, né, que esse paciente, pelo menos, já tinha essa lesão na mandíbula. Então, isso, assim, muito pouco provável que um processo tumoral, né, tenha essa evolução tão prolongada. Então, a gente pensa sempre mais em lesões císticas. Aqui o aspecto intraoral, todo o abaulamento intraoral, né? E aí vamos fazer a punção. Veja que assim, já tinha sido coletado 2 seringas, né, de 20 ml, 10 ml, né, como vocês podem ver aqui, totalmente, né? Então já tinha saído 20 ml de líquido, aqui saindo mais uma seringa, né, de líquido aí de 20 ml.
Então, assim, uma lesão extremamente cística, né? E isso deixa a gente, assim, um pouco mais tranquilo, quando a gente consegue ter certeza que essa lesão é mais cística, né? É um processo menos agressivo. Nesse caso, nós realizamos a biópsia, se tratava, assim, de um cisto residual, muito, muito grande. E aí os vários tipos de cistos que nós temos, né? Então nós temos duas colunas de cistos, né? Cistos inflamatórios, ou seja, tem que ter inflamação para o seu desenvolvimento, e cistos de desenvolvimento, né? Os inflamatórios mais comuns, cisto radicular, por uma infecção decorrente de algum dente, né? E o cisto paradental, que está relacionado, né, a um problema periodontal que, em geral, é na região posterior do segundo e terceiro molar. Os cistos de desenvolvimento, nós temos dentígeno, periodontal lateral, odontogênico glandular, né, o queratocisto, todos eles não dependem do estímulo inflamatório para o seu desenvolvimento. O cisto dentígeno, ele pode ser central, né, ele tem uma imagem radiográfica, né, que envolve a coroa do dente e com esse aspecto central. Lateral, como vocês podem observar aqui, e o circunferencial, ele envolvendo, né, a coroa do dente numa forma tridimensionalmente. Lembrando que o capuz, né, o epitélio cístico, a cápsula cística, sempre vai estar se inserindo na região da coroa do dente, nunca envolvendo a raiz do dente. Aqui um exemplo para vocês, talvez se encaixar mais nessa forma lateral, ó. Então, o cisto dentígeno e um terceiro molar, e aqui o seu crescimento. Então, uma lesão unilocular, né, bem delimitada, a gente consegue ver todos os seus limites, né, envolvendo aí a coroa desse terceiro molar. Aqui, o mesmo paciente, né, a gente observando com mais detalhes, né, da tomografia computadorizada. Então, aqui está o dente, né, e aqui a gente observa, né, essa lacuna, né, essa loja óssea, né, então, o aspecto unilocular. Mais detalhes, né, vejam o adelgaçamento, né, da cortical lingual, e aí fazendo, né, de novo a punção e a gente conseguindo coletar aí um pouco de líquido. Cistos não odontogênicos, né, os mais comuns, né, na verdade alguns, né, nem são cistos verdadeiros, como eu coloquei aí, ó, defeito ósseo de Staphny, cisto ósseo traumático simples, também conhecido como cavidade óssea idiopática, né, então não se encaixa por não ter um epitélio de revestimento, e aí a gente vai mostrar alguns casos exemplificando. Olha esse caso muito interessante, né? Um defeito, né, ósseo de Staphny, ou uma cavidade de Staphny. Na radiografia panorâmica, veja que a gente parece observar uma lesão, né, unilocular, bem delimitada, né, medindo aí 1 centímetro de extensão. Mas quando a gente faz, né, uma tomografia aqui num corte axial, veja que a lesão, ela não tem, aliás, não tem lesão, é simplesmente uma alteração da forma da mandíbula, né? Olha nesse outro corte, ó, simplesmente uma alteração, né? Então, aqui, o diagnóstico, ele é clínico radiográfico, né? Não tem indicação de biópsia, ou seja, pelo contrário, né? Não está indicado a biópsia nesse paciente, né? As características radiográficas dele já são suficientes para a gente chegar ao diagnóstico aí do cisto, da cavidade óssea de Staphny, ou defeito ósseo de Staphny, né? Aqui um outro paciente, né? Esse tipo de lesão é muito frequente em pacientes jovens, como vocês podem ver, né, nessa radiografia, aqui os terceiros molares ainda em erupção, ainda em formação, e esse paciente apresentando aqui, né, uma lesão osteolítica unilocular,
Veja que uma lesão, ela envolve, né, os dentes como se fosse uma luva, né, faz um enveluvamento desses dentes, né? E esse tipo de lesão, ele é bem característica, olha aqui na radiografia, na tomografia computadorizada dos cortes axiais, só o adelgaçamento das corticais, né? E essa lesão, ela crescendo mais no sentido antero-posterior, né? E seria o cisto ósseo traumático, cisto ósseo simples, né? Ou cavidade óssea idiopática. Então, aqui não tem um revestimento ósseo, não tem um revestimento cístico, né? É simplesmente uma cavidade dentro da mandíbula. Qual que seria a conduta? Simplesmente abrir uma janela óssea, né? Claro que, né, na abertura dessa janela óssea, a gente tenta coletar aqui a punção e também a gente já observa se tem material para diagnóstico, ou seja, como eu vou abrir essa janela óssea para chegar na lesão, se tiver algum conteúdo que eu consiga coletar para fazer análise histopatológica, a gente faz, né? Mas em geral, é uma cavidade vazia. Aí nós estimulamos um pouco o sangramento, né, para que essa lesão se repare. Aqui, outros tipos de cisto de desenvolvimento, né, um cisto do ducto nasopalatino lateralizado. Então, em geral, esse tipo de cisto, ele acontece no canal incisivo, mas nesse caso, ele ficou lateralizado, né, como vocês podem observar aqui, né? Aqui o aspecto na radiografia periapical, veja que eu não consigo observar totalmente a lesão, né, na radiografia periapical, então eu posso usar um filme oclusal para tentar delimitar melhor essa lesão, e aqui o mesmo paciente, né, no aspecto de uma tomografia computadorizada. Aqui também um outro tipo de cisto do ducto nasopalatino também lateralizado, aqui já menor, né, mostrando aqui a lesão na radiografia panorâmica. E aqui, um outro tipo de doença, né, que chama de displasia fibrosa, veja, comparando este lado da mandíbula com este lado, que a gente observa bem, e aqui, né, todo esse aspecto de vidro despolido, né, a gente não consegue caracterizar muito bem os limites dessa alteração óssea, né? Onde ela começa, onde ela termina, ou seja, pegando praticamente todo corpo e ramo da mandíbula do lado direito, né? Aqui em corte coronal, a gente observa aqui uma boa comparação, ó, o lado esquerdo que seria mais normal e aqui o lado direito, né? Aqui o canal mandibular, né, nessa região, aqui em corte axial, mostrando, né, esse abaulamento, esse aspecto, né, desse vidro fosco, né, na tomografia. E aí, pessoal, a gente vai ter uma terceira parte, né, que daqui a pouquinho eu vou já apresentar para vocês, aqui só para vocês conhecerem, né, algumas pessoas com certeza já conhecem alguns píntios, né, também na região lá de Bilbao, é um espetáculo a gente poder comer esses píntios, né, a culinária maravilhosa, a culinária espanhola. Grande abraço e até a nossa próxima aula.